a 69ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome do povo urubanense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Broleser Filho, presente. Cláudia Cristina de Limissá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelário Silva, presente. E Rosimélia Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Leitura do convite recebido do diácono Leonardo Henrique Couto Tosta. Ao senhor Eduardo Caetano, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, prezado vereador, dirijo-me ao senhor para convidá-lo a participar da minha ordenação presbiterial, que seja celebrada no dia 29 de agosto, às 9 horas, na Igreja Matriz de São José, Conconhar. Aproveito a oportunidade para pedir-lhe, se possível, que estenda esse convite aos demais vereadores, fazendo uma leitura durante uma sessão na Câmara Municipal. Como representantes do povo de Bueno Brandão, considero justo e significativo convidá-los para este momento tão especial em minha vida e em meu ministério. Sobretudo por exercer meu diaconato e minha missão pastoral nesta cidade, a qual tenho grande estima. Renovo também os convites para as minhas primeiras Santa Missa de Bueno Brandão, que será celebrada no dia 6 de setembro, às 11 horas. Após a celebração, será servido um almoço de confraternização a todos os participantes. Agradeço desde já pela atenção e pela gentileza em compartilhar este convite com os demais vereadores. Que Deus abençoe a todos os membros da Casa Legislativa e todo o povo de Bueno Brandão. Atenciosamente, diácono Leonardo Henrique Couto Tosta. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores escrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelário Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos vereadores aqui também, ao público presente, senhor Olival, ao Biro, aos servidores da casa. Esse microfone nunca funciona. Ao público que nos assiste pelas redes sociais. Voltando hoje no recesso, 15 dias de recesso para a gente, teve também os 15 dias de recesso escolares e teve muitas atividades aqui no nosso município. Vim aqui um pouquinho falar sobre todas as atividades, ou que eu me lembro, que aconteceu durante as férias, participação efetiva da Secretaria de Esporte. Parabenizar pelo trabalho de recreação que foi feito com as crianças, uma ideia boa, que nós não tínhamos aqui. Normalmente nas férias as crianças não tinham muita atividade, e foi feita uma atividade extracurricular lá, na parte da tarde com a criançada, e foi uma semana cheia, uma semana de bastante movimento, foi bom. Parabenizar os professores lá que ajudaram na recreação, o Danilo, a Dani, o Léo, o Levi e o Geraldo, que trabalharam com as crianças nessa semana. Um evento que aconteceu também na área de futebol, promovido pela Secretaria, Campeonato Sub-10, que teve de Bueno Brandão. O Bueno Brandão, na categoria Sub-10, já é o segundo título, foi campeão da Série Ouro novamente. Foi bom de ver a molecadinha lá jogando. Jogo da final contra o bom time da Guarda da Mata, e foi o campeão nos pênaltis. O ano passado já havia ganhado o campeonato de futsal do Sub-10 também lá no Montanhense.
Então, parabenizar a criançada aí por mais essa conquista, né? E o evento foi bem feito pela secretaria. Os meninos, até parabenizar os meninos aqui de Belgrano do Sub-10, teve até um outro campeonato que teve finalização na semana passada em Ouro Fino, com 2 times de Ouro Fino, mas que tinha a presença de muitos atletas belgrandenses participando das ambas as equipes que chegaram na final. Então, a gente vê que a molecadinha aí tá jogando bem aí, o Sub-10 está voando aí. Outra homenagem também aos meninos do Sub-17, que ontem terminaram a jornada da Copinha Futuros Craques, que aconteceu aqui em Jacutinga. Foram campeão da Série Prata. Vale destacar que o pessoal no jogo de sábado ganhou da Ponte Preta de Campinas de 4-0. É um resultado bem bacana com um time de grande expressão aí do Senado Nacional. E na final da Série Prata ganhou do União Esporte, que é um time de São Paulo, atual campeão da Taça das Favelas de São Paulo. Então, um time que já vem organizado aí há algum tempo aí da cidade de São Paulo. Só que o nosso time aqui foi melhor, né? Ganhou a final da Série Prata nos pênaltis. Outro evento que aconteceu aqui, em Bueno Brandão, que foi o Campeonato Municipal de Futsal. E nesse a gente, infelizmente, tem uma ressalva, que, como a gente fala, é campeonato municipal, né? É os atletas aqui de Bueno Brandão jogar. Infelizmente, teve equipe que, a gente pode falar, não estava errada no campeonato. De certa forma, estava dando regulamento. O problema foi ter jogadores de outros municípios que queriam participar do campeonato. Então, o que aconteceu? Dentro da reunião do campeonato municipal de campo, já houve 2 desistências de 2 times que, devido aos boatos de jogadores que tinham sido transferidos título para cá, para o Bueno Brandão, para poder jogar, acabaram não jogando. Sendo que o próprio campeonato já libera 3 fichas, já libera tanto, e esse ano ainda vai liberar o goleiro. Então, assim, a equipe que conhece aqui o campeonato municipal é para desenvolver o futebol daqui. Não é para desenvolver o futebol de Jacutinga, não é para desenvolver o futebol de Ouro Fino, é para estar aqui, o Bueno Brandão. Eu até cito exemplo, a gente poderia, é uma coisa que eu falo que a gente poderia fazer, é sempre o campeonato municipal e regional. O municipal, o pessoal que está aqui, né? O regional é aquele negócio, gente, quem tem mais garrafa para vender, bota o time lá que quiser, e aí ganha quem ganhar, e aí vai embora. Só que o de Bueno Brandão tem que seguir a regra, né? Porque eu quero parabenizar aqui o pessoal que na feira foi campeão da Série Ouro, mas sem jogar nenhum jogo, entendeu? Então, assim, eu penso que a organização do campeonato, que no caso é feito pela Secretaria de Esporte, tem que começar a pensar nisso, senão o campeonato municipal de campo vai acontecer que nem aconteceu no campeonato de futsal, né? Então, parabenizar aí o Dilon, parabenizar o Fabrício, o Gil, que estão buscando melhorar o futebol do município. Por último, senhor presidente, queria falar um pouquinho de limpeza urbana. Como diz o pessoal lá do bairro, né? Nosso bairro lá do Jardim Campo Místico tem vereador, tem 2 vereadores, tem vice-prefeito, tem um secretário da pasta, mas não funciona a limpeza urbana. Eu já pedi, eu já liguei, eu falo, a vizinhança me cobra todo dia de manhã lá, a gente acorda ver o pessoal lá, mas não funciona. Não é possível que o pessoal vai lá fiscalizar o pessoal que está fazendo o trabalho e tal, e a reclamação é constante. Então, assim, semanalmente o pessoal cobra a gente e comprou até o Lucas esses dias atrás. Então, assim, vamos pedir para o pessoal ter um pouquinho mais de atenção com o bairro de Campo Místico, fiscalizar o pessoal lá, porque o serviço não está satisfatório. Então, comprar um pouquinho lá aqui o Afrânio para poder fiscalizar a turma lá, que o serviço o pessoal está reclamando bastante. Beleza? Obrigado, boa noite. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 064/2026 em primeiro turno. Projeto de lei número 64, de 30 de junho de 2026.
altera o PPA com a ADN 2026-2029, Lei número 2.878, 10/12/2025, e abre no orçamento vigente Lei número 2.879, de 10/12/2025, crédito adicional suplementar. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignando o mesmo anotações orçamentárias que constam no projeto de lei anexo no valor total de R$ 1.650.000, que subsidiaram as despesas com reforma e ampliação das escolas municipal do professor Paulo José André, para atender a turma do ETI, Escola do Tempo Integral, com recursos financeiros dos 25% da receita resultante dos impostos e transferências, sendo que para tanto altera-se nas leis municipais número 2.878, 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029. Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025, Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2026, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual número 2.879, de 10 de dezembro de 2025, LOA 2026, sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 30 de julho de 2026, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Em tese, né, assim como a secretária da justificativa, esse projeto é para custear despesas relacionadas ao ensino em tempo integral da educação municipal. Mas eu queria fazer um apontamento aqui, que já é um apontamento que eu já fiz em outras ocasiões, que é sobre essa questão do orçamento do município de Brandão. Até dia 12 de agosto, até conferir aqui, nas 14 horas vai ter uma audiência pública aqui, né, para a gente falar sobre o orçamento para o ano que vem. E quando vem crédito especial, por exemplo, para recursos que chega esse ano, ele precisa existir mesmo. Não tem outro meio de gastar esse dinheiro. Mas quando a prefeitura manda um recurso que já existe, ou quando a prefeitura anula a própria dotação que já está na pasta para fazer outra coisa na mesma pasta, a impressão que dá é que o orçamento nosso é um Frankenstein, uma concha de retalhos. Então, assim, a gente precisa, a partir agora, do próximo ano agora, na construção desse orçamento para o ano que vem, essas coisas parar de acontecer. Porque chega aqui, a gente vai aprovar, ninguém está negando recurso para a prefeitura. Mas a gente precisa planejar isso melhor. As finanças do nosso município elas precisam ser melhor planejadas nesse quesito. A gente tem dinheiro em caixa, a parte financeira da prefeitura está saudável, mas a parte orçamentária é o tempo inteiro anulando despesas, jogando para cá, jogando para cá. Já teve outras vezes aqui projeto de recursos que já tinha que estar no orçamento, que vem para cá de novo. Então é mais de novo fazendo esse apontamento, porque eu acho que isso precisa mudar. E vamos torcer que a partir desse próximo ano, né, agora com a audiência pública, presencial, a gente consiga construir um orçamento melhor para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, público presente, seu Lorival. Boa noite, seu Biro, sempre presente. Boa noite. Boa noite também quem vai nos acompanhar pelas redes sociais e também os servidores dessa casa. Boa noite. Então,
que era, se eu não me engano, era o 020, para a gente votar em cima da hora. Eu nem tinha feito a leitura do projeto. Então, isso é um ponto de respeito com a gente, colocar a ordem do dia na segunda-feira à tarde, e projeto que a gente nem tinha lido o projeto. Então, isso, ficar atento, assim, para não acontecer isso. Tudo bem que tinha urgência no projeto, qualquer um de nós podia ter feito a retirada do projeto, pedindo a retirada, e ia atrasar muito mais, porque se tivesse dúvida ali naquele momento, a gente tinha que retirar o projeto. Então, fica uma situação difícil. Então, colocar dar o tempo necessário para os vereadores estarem estudando o projeto. É a mesma coisa esse projeto. A gente recebeu ontem, né? No mesmo dia, já colocou ontem na ordem do dia, para a gente estar votando hoje. Se for uma coisa mais séria, a gente teria que retirar o projeto, aí ia atrasar ainda mais. Então, peço, né, por gentileza, ficar atento à situação assim, desse projeto de última hora, e para a gente estar votando na última hora, que isso aqui não fala que é de urgência. Em relação ao projeto 064, né, que faz essa mudança aí, recurso, né, direcionando para investimentos de reforma, obras e reformas na escola Paulo Anderi, né, José Paulo Anderi, investimento na questão aí do tempo integral, né, que é o ensino fundamental 1. Lógico que eu não vou votar contra, com certeza não, mas veja bem, são recursos, né, 1.659.000, que é da própria pasta, né, da educação, e está anulando, por exemplo, aqui, R$134 mil de vencimentos e vantagem do pessoal, né, do ensino. Então, será que lá na frente, lá no final do ano, não vai fazer falta aí para pagar a folha de pagamento aí do ensino? Igual a gente fez no final do ano, teve que dar mais 5% de acréscimo aí para a questão aí, para o pagamento da folha. Outra coisa, aqui ó, 235 mil que está também anulando, né, dessa pasta, a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental. Será que lá no final também não vai precisar desse recurso, 235 mil, que é recurso que é para manutenção geral, para compra de peças, combustível? Então a gente tem que ficar atento disso aí também. Retira da pasta e no final vai fazer falta, né? Então são questões, são vários valores, né? Valores picados assim, mas são valores tudo significativo, né? Que vai fazer, como não fez uma planilha direitinho, né? Vai gastar nisso, vai fazer isso, que tipo de obra vai fazer na escola. Então não vem justificado certinho. Só fala que vai fazer obras, né? Só vai falar o que vai fazer. Então podia ser assim, uma justificativa melhor aí, para a gente ficar mais, a Câmara, né? Ter um respaldo maior e não correr o risco de, lá no final do ano, ter que, como o Lucas mesmo falou, um mau planejamento, né, do recurso. Né? Não sei quem fez o orçamento do ano passado, mas tem que ficar atento a essa questão do orçamento. E logo nós vamos votar, então a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Para sempre estar voltando para a Câmara e refazendo esse projeto. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 064/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolés Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Relardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 064/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 063/2026. Requerimento número 063/2026. Senhor Presidente, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja encaminhada ao órgão competente da Prefeitura Municipal para saber informações sobre qual data será feita a manutenção da recuperação do calçamento que foi danificado com grande volume de chuva no bairro Santa Rita, próximo à propriedade do senhor Basílio Cassiano. Conforme relato da população, tal situação vem dificultando a circulação de veículos, colocando em perigo tanto os condutores quanto a população local. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, dia 28 dias do mês de julho de 2026, Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 063/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 063/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 064/2026. Senhor Presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, do inciso 13, a dispensa do exercício mínimo para aprovação em segundo turno do projeto de lei 064/2026. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 3 dias do mês de agosto de 2026, Lucas Rafael Santos, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 064/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 064/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 042/2026. Senhores vereadores, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente a possibilidade de implantar 2 lombadas na estrada municipal do Campo Místico do bairro Machado, sendo um próximo ao bar do senhor Tatá e outro próximo à divisa da cidade de Socorro, São Paulo, Bueno Brandão MG. Por ser uma estrada com grande fluxo de veículos, com turistas, moradores do bairro e de todos os munícipes de nossa cidade, se faz necessário essas lombadas para reduzir a velocidade de ambos ao sentido da rodovia neste trecho citado. Pede-se providências para uma maior segurança da população e nesta rodovia que transita. Sala de sessão, 3 de agosto de 2026. Eduardo Caetano da Silva Domingues, Antônio Francisco Leodoro e Rosiméria Aparecida do Prado, vereadores da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único da indicação número 042/2026, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 042/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 043/2026. Senhores vereadores, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto com a Secretaria de Obras, Viação e Serviço Público a possibilidade da manutenção de tapar buracos que estão com pedras soltas na rua da Hortência do bairro Jardim Ramalho. Essa solicitação faz necessário por existir buracos na rua que estão com as pedras soltas e quando passa o carro em velocidade, essas pedras são arremessadas nas vidraças das casas. Pede-se providência para uma maior segurança da população
que nesta rua transitam e os moradores do local. Sala de sessão, 3 de agosto de 2026, Eduardo Caetano da Silva Domingues, presidente da Câmara da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 043, 2026, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 043, 2026, foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 044, 2026. Senhores vereadores, o vereador que esse subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente a possibilidade de fazer a recuperação e limpeza dos esgotos da estrada do bairro Boa Vista dos Pedros, encruzilhada, próxima à senhora Marta do Claudemir, até a próxima propriedade do senhor Noel, aproximadamente 2 quilômetros. Esta estrada apresenta danos causados pela grande quantidade de chuva, acarretando perigo pelos usuários que tenham acesso sobre ela. A ação preventiva também contribuirá para a preservação e o bem-estar da população, promovendo melhores condições do uso da via e segurança para toda a comunidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 28 dias do mês de julho de 2026. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 044, 2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 044, 2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 045, 2026. Senhores vereadores, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente a possibilidade de fazer a recuperação e limpeza do esgoto da estrada principal do bairro Guabiroba. Esta estrada apresenta danos causados pela grande quantidade de chuva, acarretando perigo pelos usuários que tenham acesso sobre ela. A ação preventiva também contribuirá para a preservação do bem-estar da população e promovendo melhores condições do uso da via de segurança para toda a comunidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 28 dias do mês de julho de 2026. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 045, 2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 045, 2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 046, 2026. Senhor presidente, a vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência indicar que sejam realizadas as devidas pinturas de sinalização horizontal, lombadas, nos seguintes pontos do município: estrada da cidade de Bueno Brandão, entrada da cidade de Bueno Brandão na rodovia estadual Dr. Elzo Barbosa de Alencar, próximo ao posto do Bom Jesus, saída para Munhoz, próximo ao portão da máquina do Grupo BB, estrada municipal do Campo Místico, próximo ao estabelecimento de venda do Tiãozinho, próximo à propriedade do senhor conhecido como Zé do Neno, do bairro da Vargem Grande. A presente solicitação tem o objetivo de reforçar as seguranças viárias nos locais mencionados, tendo em vista que a sinalização adequada nas lombadas é essencial para garantir a visibilidade
proporcionando maior segurança aos motoristas, pedestres e moradores da região citadas. Diante do escopo, solicita-se especialmente a atenção do Poder Executivo para o atendimento dessas demandas de relevantes interesse público. Sala de sessão, 3 de agosto de 2026. Rosiméria Aparecida do Prado, vereadora da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único da indicação número 046/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 046/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de pesar número 007/2026. Senhores vereadores, o vereador que subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Roberto Furquim, ocorrido no dia 21 de julho de 2026 em Pouso Alegre, MG. Propõe ainda que, da decisão da casa, se dê o conhecimento à família enlutada na pessoa de sua irmã Ana Maria Furquim, sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 3 dias do mês de agosto de 2026. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presidente da Câmara Municipal da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da moção de pesar 007/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de pesar número 007/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 064/2026 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à ampliação em segundo turno do projeto de lei número 064/2026. Leitura pela secretária do projeto de lei número 064/2026 em segundo turno. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 064/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Braulese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 064/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de leis 064/2026, já aprovados em segundo turno, será apreciados também em redação final, nesta mesma reunião. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 064/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável a sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos.
Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo à terceira parte. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito no grande expediente, senhor Lorival Bento de Andrade Júnior. Porque o que acontece aqui em Bueno Brandão, eu já presenciei 2 casos, eu estou sendo o terceiro. Nós, autistas, temos direitos consagrados pela lei federal, há várias leis federais, inclusive um dispositivo estadual, mas não tem no municipal. A gente recorre ao município. O município, óbvio, não tem esse dispositivo. Uma das circunstâncias que eu presenciei, inclusive foi da gestão do seu Silvio, foi ali que eu compreendi a problemática do que eu ver. Uma mãe estava querendo um benefício garantido por lei federal, só que ela não sabe todos os trâmites. E os senhores estão acostumados com os trâmites legais. Não é porque existe uma lei federal que imediatamente é implantado na municipal, se não tem um dispositivo, se não tem uma ligação. E o prefeito colocou essa questão, que é o que todos nós autistas, quando chegamos nesse ponto, é porque é coisa extremamente necessária, desde medicações que são caríssimas, o município não tem como ele bancar, até uma situação, por exemplo, de redução de jornada de horas, que o município não tem esse dispositivo legal. O que a gente faz? A gente recorre à justiça, ganha o processo do município. É sofrimento para quem precisa, transtorno e gasto para o município. É daí, senhor presidente, senhores vereadores e senhores vereadores, eu estou protocolando esse pedido para que depois da análise de vocês, se vocês julgarem que tem procedência, fazer essa indicação ao Executivo. Se acontecer isso, senhor presidente, vai ser um ganho inestimável para as pessoas de Bueno Brandão, um exemplo para a nossa região. Por que geralmente não acontece isso? Isso geralmente acontece em cidades grandes, Belo Horizonte tem, por exemplo, Campinas, São Paulo. Por 2 motivos. Falta de conscientização, né, por parte da população e por parte também de quem precisaria ser conscientizado, porque assim, no município pequeno, eu estou aqui, eu vi a preocupação de vocês, é muita coisa de estrutura, é muito detalhe. Para saber desse detalhezinho que eu estou colocando aqui, tem que ser conscientizado, é o meu papel aqui. E segundo, dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque vai ter que pegar a lei federal, as leis federais, a situação do município, e quem vai trabalhar com isso tem que saber o que é o auxílio. Porque
infelizmente, eu não estou sendo mal educado, mas assim, fala-se sobre o autismo na base do eu acho que autismo é uma condição genética. Para se falar do autismo, ou para se trabalhar com autismo, tem que se saber com certa constância neurologia, farmacologia, psicologia, psiquiatria, genética, biologia, é muita coisa. Aqui em Buenos nós não temos nenhum especialista em autismo. Nós temos pessoas que precisaram de especialização em tratamento comportamental. Isso é uma coisa. Saber sobre o autismo é outra. Para que se saiba sobre o autismo como especialista, a pessoa tem que fazer graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então, agora imagina se mexer numa legislação que contemple dentro da situação das cidades pequenas, principalmente. É por isso que não se faz na cidade pequena. Então, eu estou sabendo que é uma tentativa, né, para que se indique ao executivo que ele ou readapte a lei municipal, que eu penso que não é o caso, porque ela é muito genérica, ou faça uma lei complementar, complementando todos os dispositivos legais federais. Aí eu já protocolei com a doutora Neila. O segundo assunto é o seguinte. Eu estou em Bandão faz 10 anos. Eu acho. Eu sou sozinho, sou engraçado da cidade. Se eu não achar que não está bom, eu pego minha mala e vou embora. E eu vesti a camisa de Bandão. E eu venho solicitar, senhor presidente, uma reparação histórica. É uma reparação histórica que eu vou pedir. Além do autismo, já faz 6 anos, para mim para 7, que eu sou militante franciscano. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, a minha crença está longe da crença cristã. Só que a imagem do homem, ou para quem é cristão católico, de São Francisco de Assis, sempre ficou em mim pelo exemplo de humanidade, de respeito à natureza, de respeito aos mais de Deus, pela luta pela fraternidade que ele representa. O primeiro nome que o Bueno Brandão teve foi Bom Jesus da Pedra Fria. Quem chamou Jesus de Bom Senhor Jesus foi Francisco de Assis. A diocese de Bueno, ela é diocesana, ela não é franciscana. Quem colocou o nome lá na catedral foi um franciscano. O terceiro nome de Bueno Brandão foi Bom Senhor Jesus. Quem colocou o nome foi um frei franciscano. A última, por coincidência, a última ordenação que teve aqui em Bueno Brandão, na qual eu trabalhei como fiscal, fiquei do lado de fora da igreja, foi de um frei franciscano. Campo Místico. Quem deu o nome de Campo Místico, como eu disse, foi um frei franciscano, por causa da mística franciscana. O que era a mística franciscana? São Francisco tem umas regras. Dentro dessas regras tem uma mística de contemplação e de aproximação a Deus. Uma delas é o respeito à natureza. E quando esse frei italiano chegou aqui em Bueno Brandão, aconteceu com ele o que acontece com todo mundo que chega em Bueno Brandão. Ele ficou maravilhado com a beleza de Bueno Brandão. E ele lembrou de uma passagem do Cântico das Criaturas de Bueno Brandão, onde ele chama de campo místico do Senhor. Então, olha a importância dessa pessoa, desse santo. Aqui em Bueno Brandão tem 33 comunidades. Nenhuma capela, nenhuma homenagem a São Francisco de Assis. Eu achei estranho isso. Faz 5 anos que todo dia 4 de outubro eu saio pela cidade de Bueno Brandão distribuindo santinho. Inclusive lá no Bar do Chico. Tem um monte de lugar que vocês veem a figurinha de São Francisco de Assis e eu que entreguei. Esse ano vou de novo. O ano passado tive um problema, não fui. Então, independente de religião, mesmo porque São Francisco de Assis ele é reconhecido mundialmente em todas as religiões, no mundo árabe, em todas, no budismo, por causa da
pela ligação dele com a natureza. Bueno Brandão é a cidade das cachoeiras da natureza. E agregar essa homenagem, que eu vou pedir para que os senhores considerem, é uma reparação histórica. É preservar a história de Bueno Brandão. É trazer para o Bueno Brandense a origem do nome, o significado do nome. Bueno Brandão é uma cidade de natureza, de agricultura, de pecuária. Os Bueno Brandenses são loucos por causa dos animaizinhos. E o que eu vou pedir é que a Praça da Matriz, o nome da Praça da Matriz, seja complementada com o nome de São Francisco de Assis. Não vai mudar nada, não altera o CEP, não altera a Praça da Matriz, simplesmente se complementa. Caso, senhor presidente, para terminar bem rápido, o senhor ou os senhores acham plausível o que eu estou pedindo, vai ter também que ser feita uma parceria com a Secretaria de Cultura, porque a praça é tombada. Eu já conversei com a Secretária de Cultura sobre isso. E quarta-feira eu estou mandando para ela um projeto para recuperar uma capela que está sem uso aqui em Bueno Brandão, em homenagem a São Francisco de Assis. E aqui eu apresento, senhor, depois você vai ver com mais calma, os benefícios de identidade municipal, de simpatia e energia, sinergia com o turismo, turistas dão valor a isso, com a criação de valor ao roteiro turístico de Bueno Brandão. Está sendo muito valorizado esse roteiro turístico, as cafeeiras de cafés especiais estão trazendo isso. Já conversei com o padre, eu tive cuidado de falar com o padre antes, para ver se ele não estava sendo abusado demais, ou se estava sendo desrespeitoso. Aí eu vou pedir que os senhores considerem esses meus dois pedidos. E eu deixei uma pequena explicação do porquê e dos benefícios. Era isso. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.